Manifestantes invadiram os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto na tarde deste domingo. Depredações, vandalismo e roubos foram registrados dentro dos edifícios. Em meio aos atos, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi exonerado e foi alvo de pedido de prisão preventiva por parte da Advocacia Geral da União. O Supremo Tribunal Federal também determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Mais de 1.000 pessoas devem ser indiciadas, informou a Polícia Federal. A gente está aí acompanhando imagens de tudo que aconteceu nesse domingo. E para abrir o programa de hoje, a gente traz para você a análise do Nelson Kobayashi, hoje mais uma vez com a gente aqui no Pingos. Como é que vai, Kobayashi? Que nos diz para a gente abrir a análise sobre tudo isso que aconteceu. Boa noite, bem-vindo. Olá, Vitor, olá, Mota, olá, Pavinato e a toda a nossa audiência. É uma honra estar com você mais uma vez aqui nos Pingos nos Is, Vitor. E uma segunda-feira muito triste, né? Uma segunda-feira lamentável por tudo o que aconteceu neste domingo, no dia 8 de janeiro de 2023, que infelizmente vai ficar para a história como um dia de ofensa, de atentado ao Estado democrático de direito, Vitor. A gente sabe, em todas as profissões, em todas as áreas em que se trabalha com o debate, eu, por exemplo, na advocacia, os colegas que estão no parlamento, na política, né, que existe uma máxima que precisa ser respeitada. Todo exagero enfraquece a causa. E neste caso em específico, não foi nenhum exagero, porque o exagero, ele flerta com o limite. Nesse caso, o limite passou longe. Nesse caso, o limite ficou para trás por muito, porque o que nós tivemos aí não foi um excesso de manifestação, porque violentar policial militar não é manifestação, depredar não é manifestação, ofender a obras, matérias de cultura e da história não é manifestação. E tudo isso faz com que essa causa não só se enfraqueça, porque não foi um mero exagero. Neste caso em específico, nós temos uma causa que está minada, quase que extinta. Vai ser muito difícil agora essa causa ser levantada por qualquer grupo manifestante, que vai ser rapidamente repelido, infelizmente, por conta desses atos que aconteceram ontem no Distrito Federal, lá nos três poderes, né? E foi um ato conjugado ali contra o Supremo Tribunal Federal, o plenário devastado, um lugar que deveria ser o Palácio da Justiça Brasileira, com diversos manifestantes, vândalos, depredando aquele lugar, sem respeitar sequer o símbolo de Cristo na cruz, que para os católicos cristãos é um elemento sagrado. Não respeitaram nem o brasão da República, nem o elemento cristão, nem o local onde a gente deveria ter como o Palácio da nossa Justiça brasileira. Da mesma forma, no Congresso Nacional, onde deveria ser a casa dos representantes do povo, e que a gente acredita, povo na maior parte, ordeiro, democrático, civilizado. Essas pessoas que lá estiveram de civilidade não tiveram nada, assim como também no Palácio do Planalto. Obras de cultura, obras da história do Brasil não foram respeitadas. E, aliás, quem não respeita a história já diz muito sobre o que pensa para o futuro, né? A gente começa esse programa, Vitor, com um dizer de lamento, com um sentimento de lamento por tudo o que aconteceu hoje. A gente vai repercutir, claro, todos os detalhes, tudo o que está em volta desses atos que aconteceram ontem e tudo o que teremos pela frente como consequência disso, seja no campo jurídico e seja no campo político, porque realmente foi um fato determinante. Ele encerra melancolicamente manifestações por todo o Brasil, boa parte delas, e acredito, posso dizer, maioria delas, manifestações pacíficas, e aponta para um futuro de união, mas não com participação dessas pessoas, infelizmente, porque agora dizer qualquer coisa que se pareça com a pauta desses manifestantes de ontem pode ser interpretado com muito perigo, Vitor. Análise agora é do Roberto Mota. Boa noite, bom começo de semana por aí, Mota.
Boa noite, Brown. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência, aos brasileiros, que mais uma vez têm a tarefa, a missão, o desafio de tentar compreender um acontecimento que, em muitos aspectos, escapa à lógica, escapa em muito à normalidade. Eu diria que, sobre o que aconteceu ontem em Brasília, é preciso fazer uma afirmação, uma pergunta e duas citações. Comecemos pela afirmação. É preciso rejeitar e repudiar qualquer vandalismo ou destruição de patrimônio público ou privado. Não há dúvida sobre isso. Eu já repeti isso várias vezes, repito ao longo dos meus dias. Na ação política de cidadãos de bem, os meios devem corresponder aos fins. Não se chega a um fim bom através de um meio ruim. Violência, vandalismo, depredação são inaceitáveis, ponto final. Agora vem a pergunta: como uma manifestação que era pacífica, ordeira, formada por famílias, senhores e senhoras de idade, e que nem deixava lixo no chão, como uma manifestação como essa se transformou em uma operação de depredação? É preciso responder a essa pergunta com evidências, com coragem e com objetividade. Então, eu já fiz a afirmação e a pergunta. Agora, eu quero fazer duas citações. A primeira é do nosso grande jornalista Alexandre Garcia. Ele disse: o povo, de repente, baixa na Praça dos Três Poderes, invade o Supremo, o Congresso e o Planalto. Estou há 47 anos em Brasília e vi coisas parecidas. Já vi invasão do Ministério da Saúde, da Fazenda, do INCRA, do Itamaraty, da Educação. Já vi invasão do Congresso Nacional, inclusive invasão com quebra-quebra e com fogo. Sempre por parte de movimentos de esquerda. Mas invasão dos três poderes ao mesmo tempo, eu nunca vi. Continua o Alexandre Garcia. Eu falei com gente que estava lá e que disse que havia um ou outro estimulando. Vamos quebrar, vamos fazer isso ou aquilo. Há dúvidas se eram infiltrados ou não, ou se era gente com emoções exacerbadas. Continua Alexandre. O problema é o seguinte: primeiro, a questão de respeito à Constituição por parte de nossas cortes. Em segundo lugar, a omissão do presidente do Senado, que poderia ter resolvido tudo isso lá atrás. Terceiro, a queixa de falta de transparência. Quarto, a apresentação do novo ministério, com gente mais do que comprometida. Alexandre Garcia lembrou que o interventor nomeado para tomar conta da segurança do Distrito Federal é do Partido Comunista do Brasil. E foi ele que trouxe Fidel Castro para um evento da UNE nos anos 90. O segundo comentário que eu acho relevante lembrar é aquele comentário feito pelo ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, numa entrevista a um grande veículo de mídia. Ele disse: estou estarrecido. E a única indagação que faço é: onde esteve o Estado que não previu isso e não tomou as providências cabíveis? Refiro-me ao Estado como um grande todo, não apenas ao governo do Distrito Federal. É algo impensável ter o STF depredado, ter o Congresso Nacional depredado
como ocorreu. Vamos fechar o Brasil para balanço. E aí ele continua. Os responsáveis estão no Brasil, no território nacional. Bolsonaro não tem o domínio dessas forças que estão na rua. São pessoas que se informam, basicamente, de fake news de WhatsApp. Ele não tem culpa. Ele está a quantos quilômetros daqui? E continua o ex-ministro Marco Aurélio. Falhou todo mundo. E a falha começou quando ressuscitaram politicamente um ex-presidente, dando dito pelo não dito, quando enterraram a Lava Jato, quando declararam a suspeição do Sérgio Moro, que veio a ser resgatado politicamente pelo Estado do Paraná. O que começa errado, nós aprendemos quando garotos. Não acaba bem. Qual foi o resultado do dia de ontem? Pessoas de bem, que ficaram durante vários dias manifestando pacificamente, acabaram envolvidas em um episódio violento de depredação do patrimônio público. O saldo é por volta de 2.000 pessoas presas, levadas para a penitenciária. Pelo que se sabe, elas não tiveram o direito à audiência de custódia, que é um direito que hoje todo estuprador, sequestrador, assaltante tem. Inclusive, nesse grupo tem inúmeras senhoras de idade. E é um saldo triste. Não era isso que nós esperávamos que acontecesse a essa altura na história do Brasil. E olha, em nome do Grupo Jovem Pan, eu reforço que não concordamos nem toleramos qualquer forma de violência e que não há qualquer justificativa para os atos que aconteceram ontem em Brasília. Quem está com a gente hoje aqui no Pingos também é o Thiago Pavinato, está aqui ao meu lado no nosso estúdio. Suas primeiras considerações, Pavinato, sobre tudo que está acontecendo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Brown, boa noite, Mota, boa noite, Kobayashi, boa noite, nossa audiência. Eu tô igual Mota. Hoje eu acordei com vontade de chorar, e a vontade de chorar é porque eu me vejo num país em que as pessoas não escutam, elas só falam, e nas redes sociais elas não leem, elas só escrevem. Por isso, se você está me ouvindo agora, eu peço para que você pare e me escute. Porque começando de onde o Mota terminou, o que começa errado não tem como dar certo. Nós tivemos a suspeição de Sérgio Moro por culpa do próprio Sérgio Moro, que deixou a magistratura e foi se tornar ministro do rival, daquele que ele tinha encarcerado. Então tudo começa errado. E eu tenho uma tranquilidade danada de falar que, desde os primeiros passos, a direita brasileira, ou aqueles que se intitulam, talvez nem saibam o que é ser conservador, ser de direita, eles aplaudiram os desvios jurídicos, jurisdicionais do processo da Operação Lava Jato. Em 2017, eu já escrevi no Estado de São Paulo, eu sabia que isso ia chegar onde chegou. Porque o direito, se eu resumo em uma só palavra, o direito é o limite. E quando você derruba a barreira do limite, você não tem mais limite nenhum. Você está na selva. Outra coisa que falta, líderes de direita. Nós não tivemos uma liderança de direita sensata. Nós não tivemos uma liderança de direita capaz de dizer que esse tipo de manifestação pode, como aconteceu, dar margem à depredação, ao terrorismo, aos crimes que nós nos deparamos ontem. E eu gosto muito de usar essa imagem com aquela imagem, me desculpe a expressão desgraçada, de um manifestante defecando numa sala do Supremo Tribunal Federal. É claro que depredações em Brasília já aconteceram, mas veja como o destino é irônico, Vitor. Veja, Mota e Kobayashi. Essas pessoas estão respondendo hoje por tudo aquilo que os manifestantes de esquerda, lá atrás, não responderam, porque não havia lei para puni-los. Os manifestantes de ontem
estão respondendo por tipos penais sancionados em 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes anteriores a 2017 não responderiam por crime de terrorismo, porque esta lei, ela foi sancionada por Dilma Rousseff em 2016 e entrou em vigor em 2017, se não me falha a memória. Portanto, esse arcabouço jurídico, esse arcabouço legal que está agora perseguindo, que está sendo aplicado aos manifestantes que foram ontem até a Brasília, tendo esse manifestante ou não sendo pego num ato depredatório, sendo ele pego apenas num ônibus, o que se estendeu aos manifestantes que ficam na porta de quartel sem fazer absolutamente nada, estão respondendo por tipos penais novos que não existiam de 2021 para trás e de 2017 para trás. Especialmente os tipos penais dos crimes contra a organização do Estado Democrático de Direito, do funcionamento dos poderes do Estado Democrático de Direito. Essa lei é nova, essa lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e é essa lei que não existia quando existia vandalismo e invasão por parte de grupos como movimentos ligados aos trabalhadores sem terra, como movimentos ligados às centrais sindicais, ligados ao próprio Partido dos Trabalhadores. Mesmo se existisse essa lei e nada tivesse acontecido, um erro passado não tem o condão de justificar o erro presente. Não importa. Nunca é tarde demais para cumprir a ordem, nunca é tarde demais para se aplicar o direito. Mas acontece que esse direito que agora está reprimindo as pessoas que estavam nessa manifestação, que podem ter tomado parte ou não nos atos terroristas que nós vimos em Brasília, elas estão lá presas provisoriamente. Elas estão aguardando a audiência de custódia. E eu fico muito preocupado porque criou-se no discurso imediato do Lula ontem em Araraquara, quando ele decretou a intervenção federal lá no Distrito Federal, que ao invés de pacificar e unir, ele voltou com toda a carga de um discurso do nós contra eles. E o que me tranquiliza nesse momento, Vitor, é que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão voltando do seu recesso para fazerem uma melhor análise de todo esse arcabouço legal que é novidade no Brasil e que nunca foi julgado. Temas de terrorismo, salvo um caso isolado durante a Copa do Mundo, e os temas dos crimes contra a democracia e o Estado e os poderes do Estado Democrático de Direito nunca chegaram ao Supremo Tribunal Federal. E nós teremos a chance do Pleno analisar e explicar para a nação brasileira o que acontece com quem toma parte numa manifestação, porque a lei de terrorismo, ela fala das razões, ou seja, não importa se eu tenho um monte de gente, mas ela diz que você faz esse ato de terrorismo com base em discriminação, preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Não há, no tipo penal da lei do terrorismo, algo que fale contra ideologia ou exigência para que se anule uma eleição realizada. Mas, ao mesmo tempo que ele fala dessas razões, ele fala do modus operandi. E pelo modus operandi, que é colocar em risco pessoas e o patrimônio público, pode ser que seja terrorismo. Mas isso agora o STF vai nos elucidar. Como vai nos elucidar também a questão da manifestação dos crimes que estão sendo imputados às pessoas que estavam na manifestação estão nas portas dos quartéis, porque os artigos a partir dessa legislação nova sancionada pelo Jair Bolsonaro, ele diz que os criminosos desses tipos, desses artigos do Código Penal, têm que agir com violência e grave ameaça. Portanto, há que se fazer um corte entre aqueles que realmente praticaram violência e grave ameaça ou não. Mas tudo isso ainda é muito incipiente. Nós estamos diante de uma realidade nova que nasceu de uma medida estúpida, que foi marchar até Brasília com os poderes da República em recesso. O que as cadeiras, o que as mesas, um quadro de Cavalcante, a porta, os vidros, a porta do gabinete de um ministro, o que arrancar obras de arte, destruí-las, o que isso vai resolver? O problema de desespero de parte do povo que estava nessas manifestações dos quartéis. Nada. Uma medida de exceção foi tomada indevidamente,
esta medida de exceção recaiu em crime, o crime deve ser punido e aprendamos. Uma medida de exceção gera consequências de exceção. Então, nos preparemos para as medidas de exceção. Se nós víamos a democracia como um doente na UTI, os manifestantes de ontem que deviam ter pensado, porque hoje eles dizem, são infiltrados ou não, a investigação dirá. Mas eles pegaram um travesseiro e colocaram na cara desse doente.